Ocovita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritoras.huila@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Água Preciosa. Beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água Preciosa. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, a Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Ouvintes, mais uma vez, bem-vindos ao espaço Ocovita Literatura, um espaço da Associação de Autores da Huila que visa promover o que de bom se faz ao nível da província da Huila, quer na fotografia, na literatura, na escultura, na pintura e também na música. Na edição de hoje trabalham para si o Caetano Borges e o Nucaren Cardoso nos cuidados técnicos, realiza e apresenta o João Catombela. Hoje temos duas figuras convidadas ilustres para o nosso Ocovita Literatura, pessoas que fazem parte da Academia de Autores da Huila, com obras já publicadas e algumas que até já estão a ser consumidas pelos nossos leitores e internautas que gostam da boa leitura. Falo-vos aqui dos senhores Osvaldo Sarropa e também Ismael Tamaugo. Não sei se terei pronunciado muito bem o nome do Ismael, é meio complicado. Sejam bem-vindos. Obrigado. Pois é. Eu vou começar por falar aqui com o professor Osvaldo Sarropa, que tem já uma obra física que vai ser lançada já no próximo dia 30. Falo-vos aqui de Contos que Ninguém Conta, Revelações do Sobrenatural e do Perceptível. Professor Osvaldo, o que é que nós temos para que no dia 30, então, a atividade corra sem sobressaltos? Já temos a atividade praticamente a 70% já terminada na questão da organização. A intenção é, neste dia, conseguirmos vender o nosso livro, levar assim ao público a obra que nós escrevemos, que é Contos que Ninguém Conta. E pronto, queremos também fazer com que, uma vez vendidas essas cópias, consigamos abranger as outras províncias. Falou aqui de abranger outras províncias, quais mais ou menos que já se tem em vista para que se possa então levar estes contos que ninguém conta? A seguir, a probabilidade é o Boambo.
Sim. O Ambo e quem sabe no Ige, né? São as províncias que já fiz assim alguns contactos e vão receber-nos. O Ambo não será por ser a sua terra natal, não é? Também tem a ver com isso. Também tem a ver. Pois é, é verdade. Quanto é que há de ser vendida esta obra, então, contos que ninguém conta? O livro estará no valor de 7.000 kwanzas. E pronto, vamos... um preço assim simbólico, né? Sabemos que não é fácil termos um livro hoje, mas estará num preço simbólico com a possibilidade de cada um conseguir ter um exemplar. Já agora, onde é que vai ser o local de lançamento e também da sessão de autógrafos? Será feito no Centro de Artes do Lubango, no dia 30, às 15 horas e ponto. Ok. Então, o estimado ouvinte está convidado às 15 horas do dia 30 deste mês, está convidado a ir ao Centro de Artes do Lubango, ali mesmo junto à antiga estação, ou se quisermos ao cafezinho, passa a publicidade, para então poder ter acesso a este livro bem assinado pelo autor Osvaldo Sarropa, ele que também é membro da Academia de Atores da UILA. Temos também connosco o professor e autor Ismael Tomaugo. Professor, bem disposto? Muito. Sim, senhora. E por acaso acabou de lançar também recentemente mais uma obra da vossa autoria, embora seja esta obra que foi também publicada no ICHED, porque fala então daquilo que foi a vossa dissertação de fim de curso. Será isso? Sim. Pois é. Nós temos aqui proposta de gestão dos resíduos sólidos para o ambiente sustentável do bairro Santo Antônio, na cidade de Lubango. É uma obra publicada no dia 2 de 2024, que já conta com 115 visualizações e 22 downloads. Na verdade, uma obra já visitada por muitos leitores da nossa cidade e não só. O que é que nós temos então com esta brochura? Nesta brochura nós encontramos muitas soluções de como ajudar na gestão dos resíduos sólidos, porque muitas das vezes existem pessoas que deparam-se com dificuldade de gestão do lixo e cruzam os pés pensando a direção administrativa talvez para poder fazer a limpeza, mas para isso existem maneiras, existem vias, existem meios de como fazer. Então este livro traz como propostas quais são as vias que podem ser feitas no sentido de termos a nossa cidade mais limpa, mais saudável e não só numa análise de amostragem do bairro Santo Antônio. Por que nós escolhemos Santo Antônio? Porque Santo Antônio tem quase área que está urbanizada e também tem área não urbanizada. Então, neste livro foca como é feita a recolha do lixo numa área não urbanizada e também numa área urbanizada. Isto porque falar do lixo não é de forma a ser feita individualmente. Todos somos chamados para resolvermos esse problema que é atual e atuante. E unidos vamos chegar muito mais longe. É de facto um tema interessante, sobretudo numa altura em que as cidades são concentradas na gestão ambiental dos seus espaços e da medida que também vão surgindo novos centros urbanos. É um livro que também pode ser consultado até por gestores públicos, sobretudo administradores, e agora também que já vão surgindo empresas de recolha de lixo ao nível do Lubango e não só. Quem sabe que se essas empresas forem consultar este livro, se calhar poderão então ampliar o seu nível de conhecimento naquilo que tem a ver com o tratamento do lixo recolhido nas cidades. Diga-nos, quanto tempo é que levou a produção deste trabalho? Este trabalho já começamos em 2011. Quer dizer que nós tivemos muitas dificuldades. Tais dificuldades eram, na altura de 2011 a 2017, a nossa cidade quase estava muito, mas muito, em cada canto era fácil notar o acúmulo de lixo, acúmulo de lixões. E quando procuramos certos professores para nos ajudarem a dissertação desse trabalho, quase muitos não confiaram em nós. Não confiaram em nós porque achavam que parece não poderia conseguir, porque a demanda era grande. Mas desde muito tempo nascemos na dificuldade e estamos a crescer nessa dificuldade, o que indica que é na dificuldade onde devemos encontrar uma oportunidade. E em vez de recuarmos, preferimos avançar. De 2011 só conseguimos defender em 2017. Quer dizer que foi trabalhoso porque estávamos a fazer o curso de Química,
maior parte dos temas que são abordados ali estão mais inseridos no curso de geografia. Então isso exigiu, além da química, fazer outros cursos e também outros também de mapeamento e também um pouco de GPS para vermos como é que seria feito os mapas. Se alguém, por exemplo, no trabalho, até os pontos de depósito de lixo são já sugeridos. Como é que seriam recolhidos? Cada ponto, quem quiser, pode acessar de acordo com a localização GPS para ver se hoje ainda aquele ponto tem lixo ou já mudou, porque já passam de 2017 para cá, já passam muitos anos. Então é mais uma vez um chamado, né, para quem queira confirmar se de 2017 para cá o lixo já foi diminuído ou ainda mantém-se. E também tem uma das propostas é criar uma triagem. Quer dizer que não basta recolhermos o lixo, não basta tirarmos o lixo e desse lixo levar até no aterro sanitário, não. É preciso termos uma triagem. O centro de triagem, quer dizer que todo o lixo recolhido de forma seletiva, com os ecopontos bem estabelecidos, é recolhido deste ponto para o centro de triagem. O centro de triagem vai poder separar o plástico à parte, o lixo orgânico também à parte, e para simplesmente minimizá-lo até no aterro sanitário, para dar também vida a este aterro. Outra coisa também, o que nos chamou a atenção, encontramos pontos em que era muito difícil recolher. O que é que fizemos? Também mostramos neste livro, uma das propostas é criar um contentor rolante. Quer dizer, porque existem pessoas que depositam lixo no rio, isso prejudica as águas, os solos e muito mais, uns fazem a queima. Então, colocamos ali uma proposta de um contentor rolante, onde não há, por exemplo, um lado tenha a estrada, o outro não tenha, é possível fazer. E também temos uma proposta da recolha seletiva, quase dividido em 8 partes. Essas 8 partes estão bem definidas, além da recolha porta a porta, além da recolha de todos os meios e possibilidades para tudo em prol da nossa cidade. Como vimos no Dia da Defesa, a companhia da mesa de júri sugeriu que pudéssemos partilhar de uma forma de servir como um meio de educação ambiental. E ficamos, talvez, imprimir ou não imprimir, tudo difícil nessa fase. Quando nos informaram da Azawila, com muita alegria, enviamos para lá e, mais uma vez, nós agradecemos por a Azawila tornar este sonho que ontem era difícil, hoje mais fácil e divulgado em toda parte do mundo e para quem queira saber. Pois, olhando um pouco para aquilo que é a nossa cidade, a sua configuração, quer dos bairros periféricos, quer do casco urbano, é possível colocar na prática estes conceitos que trazes nesse trabalho, já que ainda há alguns bairros em que persistem os amontoados de lixo? É possível, sim, é possível. De que forma é que nós podemos fazer isso? É possível porque, de acordo com nossa proposta, é possível dividir, por exemplo, por blocos. Não basta termos fiscais. Os fiscais que vêm, quem depositar no lixo tem ali uma multa. Não basta isso. Primeiro, nós precisamos criar supervisor. Supervisor é um agente que ele não vai ali para punir, mas para orientar as práticas de como podem ser geridas o mesmo lixo. Por exemplo, só a partir de casa, nós podemos já dividir o nosso lixo de forma mais simples. O vidro num determinado recipiente, o plástico também, o alumínio também. Só já para o lixo orgânico, nós podemos até transformá-lo em humo, pode ajudar como fertilizante também. Então são práticas simples, mas que ajudam de forma sustentável. E também outro ponto também é que tudo isso começa por causa de fazermos um curso de liderança cívica. Liderança cívica que consiste em encontrar problemas sociais e procurar resolvê-los. Então,
Primeiro passo fizemos este aqui, que tem a ver com a gestão dos resíduos sólidos, e já um pouquinho mais para cá, quando fomos para Caconda, colocados como professor, o meio em si proporcionou a oportunidade de velar o que é, como líder, podemos fazer para a nossa comunidade. Dizia um dos professores, o professor Zacarias, ele disse assim: quando você está no determinado meio, as pessoas têm que saber de quem você é, o que é que você, e se porventura o nosso ser fosse uma vitrine, o que é que os outros assistiriam de nós, o que é que os outros poderiam acolher e aprender sobre nós. É assim que fizemos também um estudo de viabilidade e demos conta que, à medida com este tema que o desenvolvimento, a vida faz-se nos municípios, muita gente está saindo das cidades, estão indo para os municípios e estão abrindo lavras. Outro problema também ambiental, porque ao abrir as suas lavras, eles derrubam as árvores. Ao derrubar as árvores, muitas das espécies, muito mais aquelas que estão se extinguir, também surge outra oportunidade de podermos desenvolver que tipo de vias podem ser feitas para ajudarmos a manter o nosso ambiente. Ali também surge o seguinte: recolher sementes nativas. E classificamos ali, em média, 16 espécies. Das 16 espécies, apresentamos uma delas, que é a Physelia aquazense, também mesmo lá em Caconda, que nós chamamos de uvange, alguns chamam de muvange. Nós recolhemos. Depois de recolher, também já enviamos esse artigo na ASA Willa. Tem todas as vias, como crescer, como semear, como regar. Quer dizer que tudo isso, porque a Physelia aquazense, que nós chamamos de uvange, é uma espécie muito sustentável, porque lá na aldeia muitos deles usam as suas raízes como medicamento. A sua semente pode ser usada como objetos de arte. Então, a sua madeira também é muito forte e difícil perfuração com esses insectos roedores. E fornece uma madeira de muita qualidade e pode atingir em menos de 22 anos, quase até ao pé direito, 1,6 de diâmetro, numa altura de 36 metros de altura. Então, lá nas aldeias, os sobas usam essa árvore para sítios de reuniões, quer dizer que ela fica tão frondosa que as pessoas sentam ali para ajudarem a ouvir as histórias dos nossos pais, dos nossos sobas. Então, procuramos investigar, além de investigar, também trabalhar não simplesmente para hoje, também para o futuro de todos aqueles que são chamados para a causa do ambiente. E não só, nós esperamos que esse artigo, por intermédio também da ASA Willa, que já nos ajudou a lançar, venha a ser lido e venha a ser útil para todos, porque todos nós vamos mais longe e o ambiente precisa e carece de todos. Um dos exemplos que nós tivemos aqui, uma vez eu estava a sair em busca de inspiração. Cheguei no muro assim de Salaré, sentei-me. De repente, afinal, ao lado, por causa do capim, havia uma árvore gigante que alguém que nós não conhecemos fez o favor de derrubá-la. Ao derrubar, eu olhei para os céus, quase vi aproximadamente 700 aves em torno daquela árvore. Clamavam. Ficavam ali mais de 30 minutos. Aproximei e vi que, afinal, quem derrubou aquela árvore não sabia de que aquela árvore carregava muitos ninhos. Não sabia de que aquela árvore era uma árvore que acomodava as aves. Então ele derrubou. Perdemos muitas espécies, muitos ovos foram quebrados e muitas aves ficaram ali por muito tempo. 30 minutos depois se foram. E ali criou aquele coração de paixão. Quem fez isso? Pela vida. Quem fez isso? Será que isso chamou-me no sentido talvez de criar um núcleo
com pessoas vocacionadas a isso e darmos palestra do quanto é importante o meio ambiente, e também a Fizela Aguazense tem esse poder de poder requalificar os solos, ajuda na requalificação dos solos, por exemplo, aqueles nas estradas, tem algumas ravinas nos laterais. Se apostássemos na Fizela Aguazense, também ajudaria, porque só a sua raiz pode ainda atingir 5 a 6 metros de distância. Então, como em 2020 fizemos, na fase da seca, fizemos um experimento de quanto tempo ela resistiria com água. Nós só regamos uma vez por semana e, até hoje ela resistiu. O que quer dizer que, se nós apostarmos nas plantas, nas árvores nativas, estaremos a gastar menos a água. Então, é econômica, sim. E minutos depois, eu vi alguém, isto que não dá para dizer que foi ele que derrubou o outro, vi alguém sentado já num arbusto, com um machado, sentado em plena hora 12, a usufruir da sombra daquele arbusto. Quer dizer, é uma controvérsia, né? Outro derrubou, mas o outro, com o machado cansado, preferiu se abrigar da sombra de uma árvore. Pois é. Mas são grandes lições que ficam para a vida, e sobretudo para os nossos mais pequenos e aqueles jovens que acompanham o nosso programa, que se tenha mais cuidado no derrubo das árvores, seja para que feito for. Hoje em dia, e vê-se muito para quem viaja, quer para o Namibe, quer para Benguela, há aí artefactos feitos de madeiras. É verdade que são coisas bonitas, mas precisamos saber também do dano que aquele ato causa ao ambiente. E essa experiência que o Ismael traz é-nos muito importante, sobretudo nessa altura que nós queremos incutir aos nossos miúdos os comportamentos ambientais, uma educação ambiental mais ativa e mais efetiva, para que comecem desde ter a idade já a amar as plantas, já a não botarem o lixo na rua, e sobretudo com esta brochura que é colocada ao dispor de todos os huilanos, e não só, sobre as formas como é que devem ser tratados os resíduos sólidos. Eu quero me focar ainda sobre o lixo, professor Ismael, pelo facto de ser comum hoje nas ruas da cidade de Lubango ver pessoas a venderem frutas, outros mesmo a venderem águas, e infelizmente quase que não vemos ecopontos nessas partes da cidade em que se vendem frutas, que se vendem alguns alimentos que tenham caroço, que tenham cascas, que deviam ser depositados em algum ecoponto. Isso de alguma forma ainda constitui preocupação para uma pessoa como você, que fez um estudo sobre a matéria? Constitui uma preocupação muito grande, porque quando fizemos o estudo de viabilidade para sementes nativas, mas ficamos preocupados, porque às vezes nós vamos na mata, vamos muito distante, enquanto que os problemas estão aqui em casa. O que é que fizemos? Nós fizemos um roteio na praça e lá nós encontramos os caroços de manga, caroços de abacate, como se fosse lixo. Para nós, uma das frases que nos molda é que sementes não é lixo. Sementes é a continuidade de uma árvore mãe. Então, daí, lá na terra de valor, que nós chamamos de Caconda. Caconda, né? A terra de valores. Sim, junto dos nossos miúdos, nós, aos domingos, temos ido nas praças e nas avenidas e nas nossas pequenas picadas, e lá recolhemos sementes frutíferas. Já começamos esse projeto desde 2019, recolhemos sementes de abacate, quase nespereira, e também de manga. O mais duro possível, eu não digo triste, porque para mim tudo é uma oportunidade, porque já passamos do nosso nome de Ismael para recolhedor de sementes. Alguns nos alcunharam de recolhedor de sementes, e o que mais me chama a atenção é que aqueles miúdos, quando o pai lhe oferece um abacate, a semente vem logo: "Oh, mano Ismael, tenho esta semente para lhe oferecer, para levar lá na estufa." Temos uma pequena estufa na nascente do rio Socula. Nós recolhemos as sementes, além do projeto de sementes nativa, também recolhemos essas sementes frutíferas, levamos para lá e
fizemos a semeadura em pequenos sacos e pensando como somos Asa Willa, nós não podemos fazer coisas para nós temos que fazer coisas para os outros. O que é que os outros vão saber daquilo que estamos a fazer hoje dentro de 50, 100, daqui a 150 anos, né? Estamos vivendo pela fé e pela esperança. Então é ali que também estamos a escrever. Assim que recolher o seu abacate, como é que você vai poder fazer a terra que vai receber essa semente? Quanto tempo que você pode regar? Ao crescer, como é que você vai poder fazer? Como é que você vai poder plantar? Então, são coisinhas pequenas, mas se cada um saber em casa, já não, quando consumir a sua manga, em nenhum momento vai poder botar, porque ele sabe, se hoje, por exemplo, eu tenho um caroço de manga, semear, regar e acompanhar, em 3, 4 anos, se esperar, terei 500 mangas por ano. Se assim for, senão também tem um método de enxertia, depois de germinar, basta chegar a uma altura que seja ideal para a enxertia, em 6 meses, 6, 8, 1 ano já temos o fruto de volta. Então, são técnicas que não são para nós, mas para todos que queiram aprender, desenvolver, e esse chamado é aberto, como a Asa Willa é. Sim, senhora. Sim, sim. E somos abertos, por isso mesmo é que nós convidamos ao nosso ouvinte a manter-se aí deste lado, porque continuamos a conversa aqui com as duas figuras ilustres da nossa cultura, da nossa literatura ao nível da província da Huila e não só. Como é que anda a questão da recolha de lixo no município de Caconda, já que vive naquele município em função de ser local de trabalho? Será que o problema que encontrou no bairro Santo Antônio será o mesmo que existe lá no município de Caconda? Falando do lixo, muitas das vezes, se bem que isso não depende muito da população, né? Não depende muito da moldura populacional, mas é que até então dificuldades existem em qualquer parte. O que é que se precisa ao nosso nível, daquilo que nós vimos? Talvez é nos apoiarmos em educação ambiental, porque não basta criticar antes sem ainda educar. E daquilo que nós vimos, sentimos-nos como um momento oportuno de poder dar palestras, tanto nos bairros, nas aldeias, só depois disso fazer uma avaliação mais exata, mas senão problemas de ambiente existem sim. Nós não descartamos os problemas, podem ser os mesmos, mas tendo em conta o número de habitantes, a média, ou seja, os problemas são mais reduzidos, mas isso não descarta a possibilidade de que não existam. Mas se onde não temos acúmulos maiores de lixo, já começarmos com a educação ambiental, pouparemos mais esforços amanhã. Então é por isso que estamos abertos junto das administrações, ou seja, das administrações locais, procurar meio de como fazer em poder ampliar a educação ambiental, tanto no nosso bairro e nas aldeias circunvizinhas. Pois é. Sim, sim. Então, para quem só agora ligou o seu rádio, saiba que este é o Covita Literatura, o espaço da Associação de Autores da Huila, que vai no seu rádio para lhe manter informado sobre tudo o que se faz ao nível da cultura e da arte na nossa bela cidade de Lubango e não só. Professor Osvaldo, já temos aqui contos que ninguém conta. Nós gostávamos de saber, sobretudo, a questão do acesso ao local, como é que há de ser. Há pré-convites já à venda, nem por isso. Há aí uma linha de atendimento, alguém está a responder por isso, para que o nosso ouvinte que queira adquirir esta obra literária não possa ter dificuldades em ter acesso ao local de venda? O acesso é aberto para todos, não há nenhuma limitação. Não está a se vender convites. Quem quiser ter acesso ao livro neste dia é só aparecer no local e terá o livro sem dificuldade nenhuma. Já falou aqui do preço, já falou também aqui dos exemplares disponíveis. Sabendo que é membro da Asa Willa, será que esta obra ainda vai continuar disponível também no formato digital ou apenas no físico? Temos apenas no físico e há probabilidades de virmos até disponível na Amazon. E sabe-se que na Amazon
não se consegue baixar o livro de forma grátis. Ali será preciso comprar o livro. Mas temos já 3 obras também para serem baixadas no portal da Academia de Autores da Huila. Mas este não será publicado por enquanto na Academia de Autores da Huila. Sim. Pois é, então fica aí o convite aos nossos ouvintes, que o livro não vai estar ainda, por enquanto, disponível no site da Academia de Autores da Huila, mas se quiserem comprar já o podem fazer, aparecendo no dia do seu lançamento e também no dia da sessão de autógrafo, que será no próximo dia 30 deste mês, no Centro de Artes da Huila. Vamos continuar então com essa nossa conversa aqui no seu e nosso Ocuvita Literatura, hoje com 2 grandes figuras da nossa praça, com destaques para os professores que têm novas obras no mercado, quer no formato físico, quer também no digital. Eu vou perguntar aqui ao professor Ismael. Professor Ismael, esse trabalho, eu gostava de saber se, quando foi feito o estudo, foram tido em conta a questão da existência ou não de um aterro sanitário ao nível do Lubango, já que fala aqui da seleção de lixo para posterior encaminhamento ao aterro sanitário. Na altura, sim. Na altura tínhamos... Quer dizer que quando fizemos o estudo, nós não consideramos como se fosse um aterro sanitário, porque o aterro sanitário tem outras dimensões, tem outras características, mas nós encontramos aquilo que era considerado como aterro sanitário, é como se fosse uma área. Espaço a céu aberto? A céu aberto, sim. Não quer dizer que tudo era ali depositado e permanecia ali. Então, existe lixo que são indeterminados, né? E nós consideramos de lixão naquela altura. Então, não fizemos menção a isso porque não correspondeu com aquilo que era a designação de um aterro sanitário. Mas nesta obra podemos encontrar as características de um aterro sanitário para que as autoridades possam corrigir caso não haja um aterro sanitário propriamente dito, em função das características que deve ter um. Sim, temos. No sentido de não prejudicar nem as águas, nem os solos, nem tampouco o ar. Assim, de forma muito sintética, quais devem ser as características de um real aterro sanitário? Uma das características, o aterro não pode simplesmente receber o lixo diretamente para lá. Tem que passar primeiro por uma triagem. Essa triagem vai poder selecionar aqueles que são o lixo que é considerado de alumínio, os outros de ferro, os outros de vidro, os outros de plástico. Esses todos ficam ali e são aqueles que sejam eletrônicos, são enviados ou retornados para aqueles que as fabricaram e poderem fazer a sua reutilização. Então, só assim que vai para o aterro sanitário. E neste aterro sanitário está tudo feito, está tudo bem compactado, sem no sentido de prejudicar nem o solo, nem a água e nem tampouco o ar. Sim, está tudo preparado para não causar problemas em nada. Pois é, então você que é gestor de um bairro, de um município, de uma cidade, de um distrito que nos ouve e que tem estado a acompanhar os trabalhos, os livros publicados na Academia de Autores da Huila, já sabe que se quiser convocar um autor, e sobretudo o autor Ismael, para uma conversa na sua escola, já que se tem falado aqui que precisamos começar a educar as nossas crianças já de ter idade sobre os cuidados a ter com o ambiente, e até porque ainda há famílias que têm por hábito mandar os seus filhos pequenos a irem depositar o lixo nos contentores, e às vezes mesmo em locais impróprios, como falou, como nos rios, às vezes nas linhas de água. Então, ver se podemos aqui ter uma parceria entre a academia, entre o autor, para que se possa então ter bons comportamentos ao nível do nosso ambiente. Vamos agora para a segunda parte do nosso programa e convido-vos para uma música. Já voltamos. Mana, você mesmo nasceste com muita sorte. Deixaste de estudar e casaste com um boss. Mulher mesmo tá bem, costumam lhe casar. Homem mesmo é que tá mal, tem que batalhar. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar.
mas a minha vida não está a mudar. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Mano, falei com um chefe pra me pôr a bombar. Logo no teste começou a me complicar. Sabe conduzir? Lhe disse que sei. Sabe informática? Lhe disse que sei. Mas inglês eu não sabia, não me deixou trabalhar. Se fosse hoje eu conseguia. Inglês já sei falar. Me pergunta what's your name? My name is Chocofra. What do you live? I live in Angola. Se me falas fuck you, te falo fuck you. Se me falas thank you, te falo thank you. Tipo no som dos SSP, é só aumentar o tu. Quem é que me faz feliz? Tu. Mana, também já sei falar inglês. Mana, também já sei falar inglês. Mana, também já sou como tu. Como dizem Afro-Man, temos algo em comum. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Mana, falei com o mesmo chefe pra me pôr a bombar. De novo no teste começou a me complicar. Sabe falar bem o português? Não lhe respondi se dávamos nos comunicar em português. Sabe falar bem o inglês? Lhe falei yes, I'm speak English. Ele deu conta que no inglês eu avacalho. Pra complicar me disse, tem experiência de trabalho? Lhe falei que tenho, eu sou músico. Me perguntou se fazer música é trabalho. Então por que estás a pedir para trabalhar mais aqui? Eu não sabia como lhe responder, mana, fugi. Mana, nem adiantou saber inglês. Mana, nem adiantou saber inglês. Isso de perguntar a experiência de trabalho deve acabar. Tem que dar oportunidade para o novato trabalhar. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Choca, Sequila Rec na casa. Valeu a força Afro-Man, com Totó, quase amor, man. 2007, a vida muda. Ouvintes, bem-vindos à segunda parte do Ocovita Literatura, um programa que aborda tudo o que se faz de bom ao nível da arte na província da Huila e não só. Cá continuamos em conversa com o autor Osvaldo Sarropa e também Ismael Tamaúgo. Ismael, sei que tem já várias obras publicadas ao nível da Academia da Torre da Huila. Sim. Quantas é que tens? Até então, 2. Ok. Sim. Como é que foram, quais são os títulos dessas obras? A primeira obra, A Pomba Contou-me. A Pomba Contou-me, isto porque tem poemas que retratam a minha vivência, quase nasci numa fase de guerra, então vi quase tudo ofuscado e o que acontece, o que eu lembro até hoje é que comecei a colocar os meus sapatos aos 12 anos. Quer dizer que 12 anos andar descalço, só apenas aos 12 anos que consegui o primeiro par de sapato ofertado pelo meu irmão. Ele conseguiu uma samarra de cabedá, levou num senhor chamado Caluyombo. Ele confeccionou 6 pares de sapatos. 2 para o meu irmão, 2 para o amigo dele e 2 que serviram de pagamento. E ele lembrou de mim. Quando ele lembrou de mim, perguntei por que lembrou de mim. Aí me ofertaram um par de sapatos de escola. Eu lembrei de ti porque você tem se dedicado muito. Como é que você tem se dedicado? Você reprovou na primeira classe. Reprovou na primeira classe porque não sabias ler nem escrever. E com que idade é que entrou para a primeira classe? Com 10 anos.
com 10 anos, assim que eu reprovo na primeira classe, já com 10 anos ainda mais a reprovar na primeira classe. Mas quando saio da escola com pauta vermelha para mim, os outros abusarem de mim, que não sabe ler, nem sabe escrever, fui para a igreja também, como cresci no meio cristão, fui para a igreja, todos aqueles que sabiam ler e escrever tinham cadeira em frente, e eu que nem sabia ler nem escrever, ficava lá atrás com um calção, na altura nem tinha como usar uma calça, porque não conseguia mesmo, de um calção sem bolso, ainda nem sabia ler nem escrever. Eu saí de lá triste, fui para a mãe e disse assim: mãe, eu reprovei, mas vamos fazer um desafio. Okay. Eu tenho que saber, antes de voltar para a escola, eu tenho que saber ler e escrever. Então, junto do irmão, ele fez aí uma lamparina, não tínhamos na altura, não havia petróleo, nem tampouco gasóleo, então ele recolheu ali sebo, junto de um fio de lã, e serviu de lamparina. Todas as noites eu tinha que aprender os mamemi momum, os liá, 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 liá. E quando retornamos, é como se fosse o universo gratifica aqueles que se dedicam. Por quê? A título dessa resposta, quando fui rematriculado no ano seguinte na primeira classe, a minha professora Teresa, ele disse que este já foi o meu, o ano passado. Desta vez terá um puxão de orelha 2 vezes mais, tem que ficar comigo, aquele rigor. Então, mas viu que aqueles erros de 5 meses atrás já não eram os mesmos. Ele olhou e disse: não, esse rapaz está a fazer sombra aqui na primeira classe. Junto da comissão pedagógica na altura, junto do diretor, eles reuniram e tiveram uma oportunidade para mim. Este já não vai, porque já sabe ler e escrever, não pode ficar na primeira, tem que ficar na segunda classe. E com este motivo, o irmão ofereceu-me um par de sapato. E ao usar aqueles par de sapato, eu saía de casa descalço, até ao átrio da escola, tinha aí uma figueira, sacudia os pés, colocavam, porque não queria em nenhum momento perder aqueles sapatos, porque eram únicos. Então... Ainda conserva este sapato? Ainda conserva? Quer dizer que já não conservo, né? Já não conservo porque as nossas caminhadas eram tantas e viradas na caça, na pesca, mas graças que tudo ficou bem marcado na nossa mente. Quem sabe um dia vamos transformar isso numa crônica. Pois é. E com quantos anos, só para matar a curiosidade, com quantos anos é que defendeu a licenciatura? Nós defendemos em 2017. 2017. Tinha quantos anos na altura? 2017, só para nós não respondemos a nossa idade. É uma pergunta que gosto, mas não gosto de me fazer. Mas eu vou poder pedir aos nossos ouvintes de que nos façam o favor de responder a nossa idade. Calculado. De 1988, só conseguimos defender em 2017. Mas é uma grande vitória, porque onde nascemos, de onde nós viemos, as pessoas olhavam para nós e pensavam que este não vai ao lado nenhum, porque é como se fosse, você olha ao seu redor, está mais cheio de dificuldade do que oportunidade, mas é para dizer, talvez tenha alguém passando porque eu passei, eu me emociono tanto, mas é para dizer que isso é possível. Tudo é possível, sim. Se alguém aos 10 anos consegue defender, se alguém que começou a ler e a escrever depois dos 10 anos, começou com uma grande dedicação em 5 meses, conseguiu, se bem de forma soletrada, escrever e ler, e hoje eu não me sinto autor, eu me sinto alguém que gosta de arriscar. Porque é um desafio muito grande, mas muito grande mesmo, daquilo que já disse anteriormente. Se partir, o que é que as pessoas vão ler sobre mim? Então isto me fere, a título de diminuir esta dor. Então tudo que vier que eu achar que seja feito,
escrevo e envio. Ainda bem que temos a Azawila para receber os nossos rascunhos e tem lá muita gente preparada para poder lapidar como se fosse um diamante bruto e torná-lo mais brilhante ainda possível. Pois é, a Azawila tem essa missão de lapidar os diamantes brutos e pô-los à visão de todos para que então possam apreciar aquilo que de bom está escrito, sobretudo numa altura em que tens uma vida cheia de história para contar, sobretudo história de superação, porque este é o termo real para empregar nesta altura, é mesmo uma grande história de superação para aquele que começa a ler aos 10 anos e aos menos de 30 anos consegue então defender a sua licenciatura. Isto é para dizer que sim, a modo ouvinte, que nunca é tarde para fazer-se alguma coisa, basta que se tenha vontade e basta que se dê o primeiro passo. E a você que escreve, que pinta e que canta, aqui também tem uma oportunidade para si, se der o primeiro passo, o primeiro parágrafo, a primeira linha, a primeira sílaba, de certeza que poderá nascer então um livro. Porque continuamos então com o nosso Ocuvita Literatura, agora com o professor Osvaldo Sarropa. Professor Osvaldo, eu sei que ao nível da Azawila está a coordenar um projeto ou um subprojeto de concurso nas escolas. Como é que estamos? Depois de termos ido a Umpata e também ao município dos Gambos, qual é o feedback que recebeu? Já temos um feedback positivo, um dos quais o magistério secundário da Umpata já enviou os poemas e já demos entrada à nossa área técnica para poder elaborar o compêndio. As demais escolas, como a escola 698 da Umpata, a escola dos Gambos, ainda eles disseram que já terminaram. Estamos apenas à espera deles enviarem para darmos os passos subsequentes. Acreditamos que dentro de poucos dias poderemos ter aqui no site da Academia de Torres da Huila uma coletânea dos alunos então da escola do município de Umpata. Exato. Sim, neste caso do magistério. São duas escolas. São duas escolas. Sim. São estas que já têm as obras conosco? Não, apenas uma. A que já está na área técnica é apenas uma, é do magistério. Do colégio 698 ainda não enviaram, estamos à espera. E estamos à espera também da escola Paula Francinete e dos Gambos, mas eles garantem enviar para a semana, estamos a aguardar. Só para lembrar aos nossos ouvintes, afinal o que é necessário para que as escolas possam participar deste concurso interescola ou interturmas de poesia? Por enquanto selecionamos apenas 4 escolas, mas a intenção é no final do ano letivo ou no princípio do outro ano letivo abranger as outras escolas. E para o efeito, precisa-se apenas de que as escolas que vierem a ser selecionadas selecionem 10 turmas e as 10 turmas vão, em cada turma, cada professor das respectivas turmas deverão selecionar 10 poemas e das demais turmas vão ter que prefazer pelo menos 30 poemas escolhidos para se fazer a coletânea. Pois é, esse continua a ser o seu e nosso Ocuvita Literatura, já bem a caminho do fim. Vamos continuar aqui nos últimos minutinhos para aproveitarmos a falar aqui também desta obra que já vai ser apresentada no próximo dia 30, a obra de Osvaldo Sarropa. Professor Osvaldo, tem alguma coisa a acrescentar sobre este dia 30 deste mês? Sim, o primeiro convidar todos os ouvintes estarem presentes para poderem ter o livro, porque o livro, o título é Contos que Ninguém Conta. E, aliás, alguém já perguntou, mas por que contos que ninguém conta e tu contas? Na verdade, há situações que eu presenciei, algumas das quais vivi também, e pronto, preferi passarem para um livro, e porque muita gente ainda sofre, porque há muita gente a sofrer. Vamos dar exemplo da promiscuidade sexual, por exemplo, do adultério, daqueles casos, são contos que eu contei aqui, por exemplo. Tem outro caso daquelas mulheres, por exemplo, que estragam os maridos para dominá-lo, né? Falo sobre isso, da intimidade sexual que não devia existir entre líderes religiosos e cristãos entre líderes religiosos, pais e filhos, filhos e pais. Está aqui tudo bem espelhado, na verdade, porque eu acho que a nossa vida é um conto, de facto um conto, e que, pronto, nós estamos aqui revelados, e há contos que nunca têm fins, assim, felizes. No livro que eu escrevi, Contos que Ninguém Conta, os contos não são todos felizes, porque também há casos que eu acompanhei que... Há um episódio que, pelo menos, narra esta infelicidade destes acontecimentos? É a questão da intimidade sexual entre pais e filhos, onde o pai teve que envolver-se sexualmente com as 4 filhas,
aos 10 anos e que a mãe não podia dizer nada, porque é um facto real. Eu conto, na verdade, de forma assim, pronto, fictícia, exato, mas é um facto real que o pai teve que se envolver sexualmente com todas as filhas aos 10 anos, que a mãe não podia dizer nada, mas as filhas todas deram conta, depois acabaram descobrindo. E o caricato é que a filha caçula, depois as demais irmãs, as 4, elas tiveram que sair de casa, mas a filha caçula teve que ser a outra esposa, dormia no mesmo quarto com o pai e com a mãe na mesma cama, e que pronto, vale a pena comprar o livro para depois ver o final. Pois é, quem vai estar amado ouvinte, se quiser saber mais um pouco sobre esta história, já sabe, é só chegar no dia 30 deste mês aí no Centro de Artes da Huila, no Lubango, para então poder adquirir o seu exemplar. Já não há mais tempo para nada mesmo. Chegamos ao fim de mais uma Covita Literatura. Hoje trabalharam para si o Caetano Borges e o Macarena Cardoso nos cuidados técnicos. Falou para vocês o João Catombela. Saúdo-vos com a promessa de voltarmos a estarmos juntos nas próximas edições do seu Covita Literatura. Até lá, passe bem. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Água Preciosa. Beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água Preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.huila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Covita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.